Oi, gente, tudo bem? Nosso grupo é composto por Carol Marçal, Carol Lino, Lívia, Mariana, Natália. Nós somos alunas do terceiro ano de Integrado em Eletrônica e nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre os astecas. Esse é o sumário no qual vamos falar diante do vídeo. Vamos conversar sobre a área de domínio, o período de existência, o histórico, a política, a economia, a sociedade, a cultura, algumas curiosidades e, por fim, a referência desse trabalho. Área de domínio. Então, a civilização asteca, ela se desenvolveu-se em uma região que é conhecida como Mesoamérica. E essa região, ela se localiza na América Central e na América do Norte. Os astecas, então, eles foram conhecidos como povo pré-colombianos e mesoamericanos. A região, mais precisamente falando, na qual eles se instalaram, é conhecida como Vale do México e fica na região central do México, como a gente conhece hoje em dia. A capital dos astecas era a cidade de Tenochtitlán, que era uma ilha que ficava no meio do lago Tecoó. Esse lago ele existia no Vale do México naquela época, e hoje ele não existe mais porque os espanhóis o aterraram ao longo do período da colonização. E aqui abaixo a gente pode ver um mapa que mostra a composição das principais cidades existentes ali e aonde os povos astecas se encontravam naquela época. Período de existência. Então, os astecas viveram de 1300 a 1521. Eles entraram em decadência a partir de 1519, quando os espanhóis chegaram à região do Vale do México, liderados pelo espanhol Hernán Cortés. Então, o que aconteceu? Esses espanhóis eles chegaram ao Vale do México e causaram inúmeros desentendimentos entre esses povos. Aconteceu um confronto depois disso, e esse confronto foi responsável pela conquista da cidade de Tenochtitlán em 1521. Como eu já havia falado, essa cidade era a capital deles. Então, os espanhóis causaram inúmeras mortes, mataram muitos astecas, e esses confrontos acabaram gerando a decadência dos astecas. Histórico. Os astecas foram a principal civilização mesoamericana e uma das principais civilizações pré-colombianas. Eles construíram sua capital em meados do século XIV e tinham uma cultura rica, que herdou elementos de diversos povos da Mesoamérica, tais como os toltecas e os maias. A sua sociedade era hierarquizada, ou seja, cada um possuía seu papel específico nela. E a sua religião era politeísta, e tinha no sacrifício humano um ritual extremamente importante. Política. Era baseada em uma forte tradição militarista. Eles possuíam uma organização social vinculada pela posição política e econômica, que era reservada a cada um dos seus membros. O Estado asteca era chefiado por um imperador que contava com o apoio de funcionários na administração das terras e da construção do império. Ele era governado pelo Montezuma II, que era bastante enfraquecido pelas rebeliões que aconteciam. Bom, a economia, ao longo da expansão do povo asteca, a agricultura ela foi se tornando a sua principal atividade econômica. Mesmo habitando em uma região com terrenos alagados, como podemos ver na primeira imagem, desenvolveram-se técnicas agrícolas que superavam as limitações naturais da região. Uma interessante técnica agrícola que se desenvolveu foi as chinampas. As chinampas, como a gente pode ver na primeira imagem, eram grandes esteiras de junco sustentadas por hastes fixados no fundo dos lagos. Na superfície da chinampa era depositável a fértil lama encontrada no fundo dos lagos. Dessa forma, foi possível ampliar a produção agrícola. Além disso, os astecas também utilizavam de canais de irrigação que tornavam possível o plantio em regiões menos férteis. Agora, na segunda imagem, a gente já pode ver que o comércio também ficava entre uma das principais atividades econômicas asteca. Em grandes mercados, como os de
Tlatelolco, pessoas realizavam trocas de artesanatos, de alimentos, de pequenos animais, utensílios e ervas medicinais, além de realizarem o comércio através de escambo, que também utilizavam a semente de cacau, como vamos falar mais adiante, como uma moeda de troca. Sociedade. A sociedade asteca era bastante flexível, possuía uma mobilidade social dentro do império. O que é isso? Bom, alguns membros das baixas camadas livres poderiam ascender a categorias de dignatários, graças à bravura nos combates. Ou seja, um membro da sociedade, por sua bravura, era possível sair da posição do posto militar e chegar a fazer parte da aristocracia militar. Ou também, por exemplo, um cidadão a dedicar-se muito aos serviços religiosos chegar a ser um supremo sacerdote. Essa sociedade era organizada em classes sociais, e essas classes sociais eram representadas por uma pirâmide. Na base dessa estavam as classes mais baixas da sociedade asteca, os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou devedores, e os servos, que trabalhavam nas terras privadas da nobreza. Acima deles estavam os camponeses. Eram a maioria da população, viviam e trabalhavam nas terras comunitárias por direito de usufruto. Acima deles, os artesãos. Acima desses, os póticas, que eram negociantes de mercadorias que tinham permissão para expedições comerciais. E no topo dessa pirâmide estava a nobreza, que era composta dos chefes militares, de altos funcionários públicos e religiosos, ou seja, os burocratas do sistema, que formavam o Conselho do Imperador. Profundamente sobre seus conhecimentos em metalurgia, produzindo ornamentos de ouro e prata com facilidade. Para eles, esses metais não tinham o mesmo valor que para os povos europeus. Eles desenvolveram vários remédios a partir de gordura animal e plantas medicinais, possuindo assim tratamentos de saúde de ótima qualidade. Assim como a grande maioria dos povos ameríndios, os astecas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. O sacrifício humano era tão importante na religião dos astecas, pois ele servia como forma de agradecimento ao deus serpente. Estima-se que só os astecas teriam sacrificado pelo menos 20.000 pessoas por motivos religiosos. Podemos observar na primeira imagem ao lado esquerdo uma pessoa sendo sacrificada. A arquitetura das cidades astecas também chama bastante atenção, pois eles construíram elaborados canais para a circulação de mercadorias e aquedutos para levar água doce até os centros urbanos. A capital era repleta de templos ornamentados, ruas retas e amplas, e possuía um mercado rico e movimentado. Além disso, eles desenvolveram-se na astronomia e na matemática. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades dos astecas. Eles apreciavam muito a música, a dança e o canto. E os astecas, junto com outras civilizações da América Central, introduziram o chocolate no paladar europeu. Tanto que a palavra chocolate tem origem no termo asteca chocolate. E o cacau era considerado um alimento sagrado, e a semente dele também poderia ser utilizado como uma espécie de uma moeda. Outras curiosidades que podemos citar desse povo é que eles possuíam 2 calendários, um com 365 dias, ano solar, e outro com 260 dias, ciclo ritual. Bom, o calendário de 365 dias proporcionava as referências temporais para as atividades da sociedade, especialmente as atividades agrícolas. Ele era composto por 18 meses e cada mês tinha 20 dias. Já o de 260 dias era usado para estabelecer horóscopos e previsões dos dias fastos, em que tudo ocorria bem, e os dias nefastos, aqueles em que o azar dominava. E a combinação dos ambos dava lugar a ciclo de 52 anos de duração. Outra curiosidade é que eles eram dedicados às ciências e desenvolveram conhecimentos astronômicos. Os astecas tinham um interessante sistema de escrita. Mas como assim? É que eles não tinham um alfabeto. Eles escreviam por figuras, como a gente pode ver na primeira imagem. Algumas eram figuras simples de objeto, como uma árvore ou uma faca. Outras já representavam ideias. A guerra, por exemplo, era mostrada como uma figura de um escudo e uma porta.
Esses manuscritos deles, essas figuras e desenhos, eram chamados de códices. Agora falando um pouquinho sobre as vestimentas deles, todas as roupas eram um meio de demonstrar a posição social. Os homens do povo asteca vestiam uma tanga ou um pano amarrado na cintura e no ombro como uma capa. As mulheres, elas já vestiam uma blusa solta que quase chegava no chão. Para os astecas, as roupas significavam que eles trabalhavam. As roupas desse povo eram feitas com simples panos de costura. Os nobres, eles usavam capas de algodão com efeitos de pedras preciosas. Então, se um cidadão entrasse no palácio com sandálias, ele era considerado a morte. Agora falando um pouquinho sobre as guerras, eles eram usados roupa que representava animais que eram considerados poderosos. E aqui está as nossas referências.